O fazendeiro caiu de joelho no meio da praça, com a camisa rasgada e o rosto marcado de vergonha. Ao redor dele, homens riam alto, apontando para o papel amassado que ele não conseguia decifrar. O sol rachava o chão de terra batida e a humilhação ardia mais do que qualquer chicote. Mas o que nenhum deles imaginava é que naquela mesma noite uma sombra chegaria cavalgando devagar e na manhã seguinte o sertão inteiro saberia quem merecia proteção e quem merecia medo. Se você tivesse que escolher entre a vergonha pública e a dignidade silenciosa, qual seria sua escolha? Mas o que aconteceu no instante seguinte marcaria o sertão por gerações inteiras. 3 dias antes, a vida de Zé Teodoro seguia no mesmo compasso de sempre. Ele acordava antes do sol nascer, caminhava até o curral e conversava com o gado como quem reza baixinho. As vacas o conheciam pelo cheiro, pelos passos arrastados, pela voz grave que acalmava até o touro mais bravo. Zé não tinha terras grandes, mas o que possuía ele cuidava com a alma. Plantava mandioca, milho e feijão, criava cabras e galinhas, ordenava as vacas toda manhã e o leite ia para a queijeira da vila. Vivia sozinho desde que a mãe morreu, anos atrás, deixando apenas um rosário de contas gastas e um conselho que ele nunca esqueceu. Filho, o mundo vai te julgar pelo que você não tem, mas Deus te julga pelo que você faz com o pouco que tem. Zé nunca aprendeu a ler, não porque não quisesse, mas porque a seca levou o pai cedo e a vida o empurrou para o trabalho antes que qualquer letra fizesse sentido. Ele sabia contar no dedo, sabia medir palmo de terra, sabia quando a chuva vinha pelo cheiro do vento. Mas papel com letra miúda era um mistério que o envergonhava. Ele escondia isso como se esconde uma ferida. Fingia que entendia, acenava com a cabeça, assinava com um X trêmulo e seguia a vida, carregando o peso silencioso de quem vive num mundo que ele não consegue ler. Se gosta de história assim, inscreva-se no canal para não perder a próxima. Era dia de feira na vila. Zé levou um saco de farinha para vender e comprar sal, querosene e algum pano para fazer uma camisa nova. A praça estava cheia. Mulheres vendiam rapadura, homens negociavam couros, crianças corriam entre as barracas. O cheiro de carne assada misturava com poeira e suor. Zé parou na venda do seu Damião, um homem magro, de bigode fino e olhar desconfiado. Damião era conhecido por cobrar caro e pesar errado, mas era o único comerciante da vila que aceitava troca. Damião empurrou um papel na direção de Zé. Assina aqui, Teodoro, é só o recibo da farinha. Zé pegou o papel, virou de um lado, virou do outro. As letras dançavam na sua frente como formigas tontas. Ele franziu a testa e engoliu seco. Seu Damião, o senhor pode ler para mim, só para ter certeza? Damião deu uma risada curta. Não sabe ler, Zé? Para que serve um homem que não sabe nem o próprio nome? Zé sentiu o rosto esquentar, mas não respondeu. Ao redor, alguns homens começaram a prestar atenção. Damião continuou, agora em voz alta. Olha só, gente, Zé Teodoro não sabe ler. Tem terra, tem gado, mas não sabe nem desenhar o nome. As risadas começaram baixas, depois cresceram. Zé guardou o papel no bolso e saiu da venda com a cabeça baixa, sentindo o peso dos olhares cravado nas costas. A humilhação queimava mais do que o sol do meio-dia. Mas sua humilhação silenciosa logo chamaria algo muito maior do que vergonha. No dia seguinte, Zé voltou à vila para buscar o dinheiro da farinha. Damião estava na porta da venda, cercado por 3 homens. Um deles era Galdino, o fiscal da prefeitura, conhecido por cobrar taxas que ninguém entendia e aplicar multas inventadas. Galdino era baixo, gordo, com uma barriga que saltava por cima do cinto de couro. Ele segurava um papel oficial, cheio de carimbos e letras miúdas.
Zé Teodoro, você deve 3 meses de imposto atrasado. Tá tudo aqui no documento. Zé arregalou os olhos. Imposto? Mas eu sempre paguei, seu Galdino. Sempre? Galdino deu de ombros. Então você não pagou direito. Ou você acerta hoje, ou eu levo suas cabras. Zé sentiu o peito apertar. Ele sabia que algo estava errado, mas não conseguia provar. Olhou para o papel, para as letras que não faziam sentido, para os homens ao redor que o encaravam com desprezo. Eu não consigo ler isso. A praça inteira pareceu parar. Galdino sorriu. Damião cruzou os braços. E então a risada começou. Baixa no início, depois alta, depois coletiva. Não sabe ler? Como é que um homem desses tem terra? É por isso que pobre fica pobre. Burro de carga sabe mais que ele. Zé sentiu as pernas tremerem. Tentou falar, mas a voz não saiu. Galdino rasgou o papel na frente dele e jogou os pedaços no chão. Volta para sua tapera, analfabeto. E traz a cabra amanhã ou eu vou burcar. Zé abaixou a cabeça e saiu da praça enquanto as risadas seguiam como um coro de urubu. Ele caminhou devagar pela estrada de terra, sentindo o peso da humilhação em cada passo. O sol queimava, mas a vergonha queimava mais. Quando chegou em casa, sentou no alpendre e ficou olhando para o horizonte, sem forças para fazer nada. Naquela noite, Zé não conseguiu dormir. Ficou sentado no alpendre, olhando para o céu escuro, ouvindo o vento seco bater nas telhas. A humilhação ardia mais do que fome, mais do que sede. Ele pensou em desistir, em deixar tudo e sumir no sertão. Pensou em entregar as cabras, em baixar a cabeça e aceitar que era isso que o mundo esperava dele. Mas então lembrou da mãe, do rosário, do conselho, e decidiu que não ia entregar as cabras. Não porque fosse corajoso, mas porque sabia que estava certo. De repente, ouviu o barulho de cascos na estrada. Um cavalo, depois outro, depois mais 3. Zé levantou devagar, o coração acelerado. 5 homens desceram na frente da casa. Chapéu de couro, rifle nas costas, cartucheira atravessada no peito, facões na cintura, lenços vermelhos amarrados no pescoço. Um deles deu um passo à frente. Era alto, magro, com olhos que pareciam enxergar além do que qualquer homem via. A barba rala, o rosto marcado pelo sol e pela luta. Boa noite, fazendeiro. A gente viu a luz acesa. Tem água e um canto para descansar? Zé reconheceu a voz antes de reconhecer o rosto. Lampião, o rei do cangaço, o homem que o sertão inteiro temia e respeitava ao mesmo tempo. O homem que matava coronéis, assaltava comboios, desafiava volantes. Mas também o homem que protegia viúvas, ajudava retirantes e punia ladrões que roubavam pobres. Zé engoliu seco, mas não hesitou. Tem água, tem comida, tem rede, fiquem à vontade. Lampião sorriu de canto. Homem bom é raro, viu? A gente agradece. Os cangaceiros entraram, tiraram chapéus, sentaram no chão de terra batida. Zé trouxe água fresca, rapadura, carne seca e farinha. Lampião comeu devagar, observando tudo. Os outros cangaceiros comiam em silêncio, mas os olhos estavam sempre atentos. Você mora sozinho? Moro, desde que minha mãe morreu. E a terra? É sua? É, pequena, mas é minha. Lampião acenou com a cabeça. Terra pequena com dono honrado vale mais que latifúndio com ladrão. Zé sentiu algo estranho no peito. Respeito, algo que ele não sentia desde que a mãe era viva. Lampião se levantou, caminhou até a porta e olhou para o horizonte. A lua iluminava a caatinga e o silêncio era profundo. Amanhã a gente segue, mas se precisar de alguma coisa, fazendeiro, é só mandar recado. Zé não sabia o que dizer, apenas acenou. E os cangaceiros dormiram ali, sob o teto humilde de um homem que a vila inteira desprezava.
Mas o que ninguém sabia é que aquele encontro mudaria tudo. Na manhã seguinte, Zé acordou com o barulho de cavalos, muitos cavalos. Abriu a porta e viu a praça da vila cheia de gente. Galdino estava no centro, cercado por soldados volantes. Eram 10 homens armados, uniforme sujo de poeira, rifles na mão. Damião estava ao lado dele, apontando para a casa de Zé. Ele está escondendo o cangaceiro! Eu vi os cavalos! Eu vi! Galdino gritou. Zé Teodoro, sai daí! Você está preso por colaboração com bandidos! Zé sentiu o mundo desabar. Abriu a boca para responder, mas antes que pudesse falar, ouviu o tilintar de esporas atrás de si. Lampião saiu da casa, devagar, com o rifle no ombro. Atrás dele, os outros 4 cangaceiros, todos armados, todos sérios, todos prontos. O silêncio caiu sobre a praça como um cobertor de chumbo. Galdino empalideceu. Damião deu um passo para trás. Os soldados seguraram as armas, mas ninguém ousou atirar. Lampião caminhou até o centro da praça, parou na frente de Galdino e olhou nos olhos dele sem piscar. Então você é o homem que rouba pobre com papel falso? Galdino abriu a boca, mas não saiu som. Lampião continuou, a voz calma, mas pesada como pedra. Esse fazendeiro aí me deu água, comida e teto quando eu precisei. Ele não sabia quem eu era, mas tratou a gente com respeito. E vocês? Tiraram proveito da ignorância dele para roubar o que é dele. Lampião virou para Zé. Você deve alguma coisa para esse homem? Zé balançou a cabeça. Não, eu sempre paguei tudo. Lampião virou para Galdino. Então você vai rasgar esse papel falso, pedir desculpas e nunca mais encostar nesse homem, entendeu? Galdino tremia. Tirou um papel do bolso, rasgou devagar e jogou os pedaços no chão. Desculpa, Zé, desculpa. Lampião olhou para a multidão. Homens, mulheres, crianças, todos em silêncio. E vocês? Riram dele ontem, chamaram ele de burro, de analfabeto. Mas eu digo uma coisa, prefiro um analfabeto honrado do que um letrado ladrão. O sertão inteiro pareceu curvar a cabeça. Ninguém ousava olhar para Lampião. Ninguém ousava respirar alto. Lampião se virou para Zé. Fazendeiro, a partir de hoje você está sob proteção do meu bando. Ninguém encosta em você, ninguém rouba você. E se alguém tentar, é só mandar recado. Você entendeu? Zé sentiu os olhos arderem. Não de vergonha, mas de gratidão. Entendi. Lampião tirou do bolso uma moeda antiga, marcada com um risco no centro. Guarda isso. Se alguém duvidar, mostra. Todo cangaceiro do sertão conhece essa marca. Zé pegou a moeda com as mãos trêmulas. Era pesada, quente, como se carregasse o peso de toda a honra do cangaço. Lampião montou no cavalo, deu uma última olhada para a praça e partiu, seguido pelos cangaceiros. A poeira vermelha subiu no ar e o silêncio permaneceu. Galdino saiu da vila naquela mesma tarde. Damião fechou a venda e nunca mais foi visto. E Zé Teodoro voltou para sua terra com a cabeça erguida. Mas aquele momento era só o começo de uma história que ecoaria por gerações. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou pelo sertão inteiro. Zé Teodoro, o fazendeiro analfabeto, estava sob proteção de Lampião. Ninguém mais ousava zombar dele. Ninguém mais cobrava imposto inventado. Quando ele chegava na feira, os comerciantes o cumprimentavam com respeito. Quando passava na rua, as pessoas tiravam o chapéu. Ele continuava sem saber ler, mas agora caminhava com dignidade. Um mês depois, um grupo de retirantes passou pela sua casa. Estavam famintos, sedentos, sem rumo. Zé deu água, comida e abrigo. Não porque esperava algo em troca, mas porque era o certo a fazer. Uma das mulheres chorou de gratidão. Deus te abençoe, Senhor. O Senhor é um homem bom. Zé apenas sorriu. Bondade não precisa de letra.
precisa de coração. Dizem que depois daquele dia, ninguém mais zombou de Zé. Ele continuou sem saber ler, mas aprendeu que a dignidade não está nas letras, e sim nas ações. Dizem também que nas noites de lua cheia ainda se ouve o tilintar de esporas na estrada que leva à casa dele. E que, sempre que um homem honrado é humilhado, o sertão lembra do dia em que Lampião escolheu proteger quem merecia proteção. Porque no sertão, a palavra escrita pode enganar, mas a palavra dada nunca mente. E a bondade, mesmo calada, ecoa mais alto que qualquer grito. A humilhação pode quebrar um homem por fora, mas a honra o sustenta por dentro. E quando o mundo inteiro vira as costas, às vezes basta um gesto de respeito para que a dignidade volte a brilhar. Você teria arriscado tudo para defender sua dignidade, mesmo sem saber ler? Inscreva-se para mais histórias poderosas como essa e clique no vídeo da tela para assistir a próxima, com uma reviravolta tão forte que você nunca vai esquecer.